Toda causa tem um valor? Quais são os critérios para definição do valor de uma causa? Se eu ganhei uma ação na sentença, dizia um valor, pode haver diminuição desse valor fixado na sentença? Esse valor fixado em sentença é permanente? Se não é permanente, em que fase ele se torna permanente? Quando esse valor se torna permanente? Tem juros e correções monetárias do valor que foi definido na sentença? Tem aplicação de imposto de renda, previdência? Como é que funciona? Essas são algumas das perguntas que eu vou responder no vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou a Marli, seja muito bem-vindos ao canal. E a gente vai responder essas perguntas e outras inerentes a esse assunto, que é valor da causa, valor da sentença, quanto que eu vou receber, eu recebo mesmo o valor total que foi definido lá em sentença, como é que é feito os descontos, como é que funciona. Primeira coisa que a gente precisa saber é que toda causa tem que ter um valor. O valor é fixado na petição inicial. Quando o advogado leva para o juiz as informações do processo, ele já tem que levar junto o valor da causa. E como é definido, doutora, o valor da causa? O CPC, o nosso Código de Processo Civil, o seu artigo 292, define os critérios para que seja fixado o valor da causa. Mas, doutora, tem causas que não tem como fixar o valor. E aí? Nestes casos, será fixado um valor fictício. Mas vamos lá verificar como estabelece o artigo 292 do Código de Processo Civil. O artigo 292 diz o seguinte: o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção. E será, inciso 1, nas ações de cobrança de dívida, será a soma corrigida do valor principal dos juros de mora vencidos e outras penalidades se houver até a data da propositura da ação. Então, quando se tratar de cobrança de dívida, esse será o critério utilizado para fixar aí o valor da causa. Nas ações que houverem discussões sobre contrato, será o valor fixado no contrato. Isso é o que diz o inciso 2 do artigo 292. Nas ações de alimentos, serão fixadas as 12 parcelas anteriores ao ajuizamento da ação. Então, será 12 vezes o valor que é devido aí da pensão. Para não ficar muito extenso esse nosso vídeo, eu vou deixar aqui nos comentários todos os critérios e vou tratar especificamente aqui do que a gente fala aqui de ações contra os servidores e contra o INSS. Como é que funciona, doutora, esse tipo de ação? Nesse tipo de ação, a gente vai colocar o valor real da ação. Vamos supor, se você tem direito aí a uma aposentadoria especial, a gente vai solicitar, no caso de servidor público, a diferença, por exemplo, do abono de permanência, desde a data que ele conseguiu o direito a receber o abono de permanência. No caso de adicionais de periculosidade, por exemplo, a gente vai cobrar os últimos 5 anos até a data do ajuizamento da ação. Não que seja só isso o valor que o autor vai receber, mas a gente vai calcular dos últimos 5 anos para a gente ter noção como é que vai funcionar o valor da causa. Doutora, e por que a senhora chegou nesse assunto desse vídeo? Eu cheguei no assunto desse vídeo porque uma internauta aqui perguntou para mim, a Nerad, não sei se é assim que pronuncia, mas tá aí escrito para vocês. Ela perguntou assim: olá, doutora, olá, tudo bem? Eu gostaria de saber por que o valor da minha indenização que estou prestes a receber diminuiu na conta da justiça. O valor que está depositado é bem menor e não é o mesmo fixado no papel do processo. Meu advogado é do Estado, ou seja, não é um advogado particular, é um defensor público. Você pode me explicar o que está acontecendo? Por favor, qual é o motivo desse desconto? Eu tinha que primeiro explicar o que é valor da causa e por conta da lei que determina que toda causa tem que ter um valor e a gente tem que fazer o cálculo e aí dependendo do tipo de ação é o valor que vai ser fixado. No caso dela, foi uma indenização. No caso de indenizações, nós advogados analisamos o caso e verificamos quanto vai ser o valor da indenização, o valor solicitado no processo. Quer dizer que esse é o valor que a gente vai finalizar, que vai acabar a ação e o autor vai receber? Não, esse é só o valor da causa. Pode ser que o juiz conceda mais e pode ser que o juiz conceda menos do que o valor que nós requeremos na petição inicial, tá? Então, esse valor inicial do processo, aquele que aparece no processo quando o advogado passa para vocês os dados do processo, aquele lá não é o valor definitivo, é apenas um valor inicial para começar aí a discussão. Normalmente, os advogados pedem bem a mais
para ver se a gente consegue um meio termo aí, né? Igual quando a gente começa uma negociação. Quando a gente começa uma negociação, a gente sempre coloca a mais para ver se a gente chega no meio do caminho um valor razoável para as partes. Mas além dessa informação de que o valor da causa não é um valor definitivo, nem sempre nem o valor da sentença é definitivo. Nossa, doutora, como assim o valor da sentença não é definitivo? Se o juiz fala que é tanto, não vai ser tanto, pode ser que não. Pode ser que tenha recurso e nesse recurso lá no tribunal ou na turma recursal, dependendo de onde está o seu processo, esse valor seja reduzido ou pode ser que ele seja aumentado, dependendo de quem recorreu e de que foi alegado no recurso, para que assim a parte consiga aumentar ou diminuir o valor. Então, o valor só é definido mesmo depois de transitado em julgado a sentença que homologou os cálculos. Nossa, doutora, como a senhora falou difícil agora. Vamos lá. Sentença que homologa os cálculos é aquela sentença que todo mundo já se manifestou. A parte autora se manifestou com os cálculos, a parte requerida se manifestou se concorda ou não com os cálculos. Se tiver que ir para a contadoria, já foi para a contadoria, já voltou da contadoria, o juiz já se manifestou desses cálculos, intimou as partes para ver se elas concordam com o cálculo da contadoria, se for o caso. E aí, enfim, passou o prazo de recurso da sentença que falou assim, olha, esse o valor que fulano vai receber. Então, vamos supor, numa ação ali, o juiz fixou o valor final em R$50 mil. Fixou o valor final. Certo? Ninguém recorreu, todo mundo concordou com R$50 mil. Tá bom, eu devo R$50 mil. A parte requerida diz. A parte autora falou, realmente, é R$50 mil que ele deve. Então, vamos concordar. Transitou em julgado. Ninguém recorreu. Passou o prazo de recurso e ninguém recorreu. Ou seja, pronto. R$50 mil é o valor que você tem direito, que foi fixado na sentença homologatória. Significa, doutora, que eu vou receber esses R$50 mil? Nem sempre. Pode ser que você consiga sim receber esses R$50 mil e pode ser que não seja esse o valor que você receba no final. A senhora tá me deixando desesperada. Por que isso? Porque muitas vezes existem descontos como imposto de renda. Em vários processos tem o desconto de renda quando a parte não é isenta. Pode ter desconto também de previdência quando se tratar de verbas trabalhistas. Pode haver o desconto da previdência, não são todos os casos, mas pode acontecer. Tem os descontos dos honorários. No caso dessa internauta que disse que está com defensoria pública, pode ser que não tenha desconto de honorários. Ou seja, pode ser que ela receba os R$50 mil totalmente, porque normalmente em verbas indenizatórias oriundas de indenização contra um estado ou contra qualquer outro ente, não se desconta também a previdência. Também não há desconto de imposto de renda em alguns casos. Então, tudo vai depender de que tipo de processo que é o seu, contra quem é seu processo, se o seu advogado é particular, para a gente saber os valores dos descontos. Mas, chegando à resposta da pergunta que ela me fez, se pode ter desconto? Pode. Neste caso, analisando a forma que ela fez a pergunta, pode ser que o desconto que ela tenha visto seja desconto de imposto de renda, porque a verba que ela estava tratando não é verba oriunda de trabalho. Não tem por que haver desconto de previdência, porque não se trata de verbas oriundas do trabalho. Como o advogado dela, ela me disse que é um defensor, não vai ter desconto do valor do advogado, dos honorários. Pode ser, então, que o desconto que haja nessa situação dela, dessa pergunta dela, seja de imposto de renda. Mas o jeitinho que eu vi a pergunta, o que eu entendi é que ela viu um valor da causa lá no processo inicial, que é o valor inicial, que não é o valor que você vai efetivamente receber, e ela viu o valor que entrou na conta para ela receber. Então ela ficou confusa com esses valores. Como eu disse no início, o valor da causa nem sempre é o valor que você vai receber. Ou seja, o valor da causa só é um valor simbólico para respeitar a lei, porque a lei determina que toda causa tem que ter um valor. E se toda causa tem que ter um valor, ainda que seja uma questão que esteja tratando o processo, seja valor que não tenha como fixar um valor, é uma causa muito importante, ou não tem um valor mesmo, não tem como fixar valor, a gente fixa um valor fictício, né? Mais ou menos o que poderia ser se houvesse, ou você coloca R$1.000 para fins de questões fiscais mesmo, mas toda causa tem que ter um valor, porque senão a petição inicial é indeferida. O que significa isso, doutora? Significa que caso você não coloque lá o valor da causa, o juiz vai mandar você emendar a inicial, ou seja,
conserta o que você errou aqui, porque tá, como todo advogado deve saber, toda causa tem que ter um valor. Então vem aqui, em 15 dias, e coloca aqui um valor na causa, porque senão eu vou indeferir a sua petição inicial, ou seja, vou matar o seu processo bem antes dele nascer. Então, vocês conseguiram entender como é que funciona essa parte do valor da causa e o valor que você vai receber efetivamente lá no final? Se você ficou com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder vocês. E eu espero que você que fez a pergunta, vou deixar aqui a pessoa que fez a pergunta, porque eu não sei pronunciar esse nome aqui, não consegui pronunciar. Se você tá assistindo esse vídeo, deixa aqui se você entendeu a explicação. E você, se tem um caso, situação similar, você conseguiu entender a diferença entre o valor inicial e o valor final que você tem direito efetivamente de receber? Se ficou na dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa o like de vocês. Se ainda não são inscritos nesse canal, aproveita, se inscreve agora para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!